Fala, meus caros. Pro vídeo de hoje, escolhi um tema recorrente no mundo dos quadrinhos e às vezes também em séries e filmes, que tem um poder bem influente numa história. Então vamos falar sobre retcons e como funcionam. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve se não for inscrito e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Basicamente, retcon significa continuidade retroativa, ocorrendo quando uma história, ou fato já estabelecido em uma narrativa, é modificado ou reinterpretado, fazendo com que os eventos de um passado já estabelecido sejam recontados de um jeito diferente, geralmente para dar abertura para novas linhas narrativas ou corrigir erros dos personagens, ou do próprio roteiro. Um exemplo claro de retcon é com a questão da paternidade do Magneto com o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, porque no final dos anos 70, foi deixado bastante implícito que os gêmeos Maximoff eram os filhos perdidos do Magneto com sua ex-mulher, Magda, que tinha deixado o mutante quando ele descobriu seus poderes, e depois tinha sido socorrida por um associado ao autoevolucionário, que deu as crianças para serem criadas por pais adotivos. Mas, décadas mais tarde, foi revelado que os gêmeos Maximoff eram filhos biológicos de Natalia Maximoff, que era irmã do pai adotivo deles, Django Maximoff, e que na verdade eles não eram mutantes, mas foram geneticamente modificados pelo autoevolucionário, o que deu a entender que eram mutantes, desfazendo seus supostos laços familiares com o Magneto. Isso é retcon, quando se estabelece algo, e no futuro é contado de uma forma que altera o passado, sem alterar o presente de forma imediata e impactante, e é isso que diferencia esse elemento do plot twist, porque ao contrário do retcon, o plot twist é quando acontece uma revelação na história no agora, sem precisar alterar o que já aconteceu, no máximo dá outro significado ao passado, mas não o muda de verdade. Outro exemplo de retcon é com o Homem-Aranha, porque por décadas foi estabelecido que Peter Parker foi mordido por uma aranha radioativa e ganhou poderes porque estava no lugar certo na hora certa, mas anos depois, foi revelado que, embora a aranha tenha sido sim um milagre científico, ela tinha sido mandada para morder o Peter pela teia da vida e do destino. Essa teia da vida e do destino é basicamente uma rede interdimensional fora do universo convencional, governado por deuses aranhas, que fazem com que aranhas em cada realidade do multiverso interajam com pessoas selecionadas para terem poderes aracnídeos, para assim, protegerem suas realidades nativas e trazerem um equilíbrio para o multiverso. Isso muda a origem do personagem no sentido de que o Peter não foi mordido por acidente ou sorte, mas sim porque foi escolhido. E mesmo não mudando o fato de que o Parker ganhou poderes por uma aranha, essa revelação traz uma complexidade bem maior sobre como ganhou suas habilidades, que também explica por que existem tantos personagens com poderes aracnídeos no universo Marvel. Uma personagem que também foi bastante afetada por mudanças na sua história de origem, foi a Elektra, que teve uma narrativa instável para explicar como ela aprendeu a lutar tão bem. Para começar, primeiro devemos saber que existe o Tentáculo, uma organização de ninjas com poderes místicos que são cruéis e querem dominar o mundo, e que existe o Casto, uma organização de guerreiros também místicos, mas que tem como objetivo impedir o Tentáculo de controlarem o mundo, e esses clãs existem há um bom tempo. O que acontece é que nas suas primeiras histórias, foi mostrado que a Elektra tinha sido treinada pelo Casto quando era jovem, só que por não atender às expectativas do Stick, um dos líderes do Casto e também mentor do Demolidor, ela foi expulsa do grupo. Nisso, mais tarde a personagem foi abordada pelo Tentáculo, que aceitou treiná-la. Porém, numa edição posterior, foi dito que na verdade, a Elektra nunca tinha sido totalmente aceita pelo Casto, mesmo depois dos testes que tinha que fazer, sendo expulsa a cada tentativa, então acabou se juntando ao Tentáculo, e mais algumas edições tentaram, sem sucesso, dar algum fundo de origem firme para a guerreira. Até que em 2022, uma edição dela atuando como Demolidor escreveu o que parece ser uma história definitiva. Aqui, ela de fato foi treinada pelo Casto quando era mais jovem, só que o tempo foi passando e ela também se tornou aprendiz do Tentáculo, do qual fez parte por mais tempo e onde mais progrediu. Nessa situação, os retcons mudaram sim alguns elementos do passado da personagem, em diferentes graus, mas isso não mudou tudo o que aconteceu no presente da Elektra, nem o fato de que ela é uma das melhores lutadoras da Marvel, só foi meio bagunçado para termos uma versão definitiva do seu passado. Nesse caso, essas mudanças na sua origem podem ter sido para arrumar algum furo na narrativa feito por alguns roteiristas ao longo dos anos, ou tentaram dar mais profundidade para a evolução da Elektra, ou simplesmente pensaram que, recontando algo sobre ela, iriam chamar mais a atenção dos fãs e público no geral. Enfim pessoal, é isso, retcons às vezes fazem um bom trabalho e melhoram muito a oportunidade que uma história tem de se tornar mais impactante, e às vezes acabam sendo feitos mesmo só para consertar alguma inconsistência, mas vimos que são mais influentes do que parecem. Por hoje ficamos por aqui, antes de ir, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!